barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais uma aula com um ensinamento muito precioso. Hoje nós vamos falar sobre obediência a Deus. Sim, mas antes de começar, vamos orar para o Papai do Céu abençoar a nossa aula. Amém? Feche seus olhinhos aí que a prof vai orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, antes de tudo, queremos te agradecer, Jesus. Te agradecer porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem nos sustentado, nos livrado de todo mal e guardado toda a nossa família, Jesus. Neste momento eu quero te pedir, meu Pai, que toque no coração de cada criança que vai ver essa aula, abençoando ela e sua família, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Hoje, na nossa aula sobre obediência, nós temos um exemplo que provavelmente vocês já ouviram falar e que é sobre Daniel e seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ler rapidinho lá em Daniel, no capítulo 1, do 3 até o 16. É rapidinho, depois a prof faz um resumo para vocês entenderem. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que viriam de Judá, Daniel e Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes nomes babilônicos. Daniel deu o nome de Beltesazar, e Misael, Mesaque, Azarias, Abednego e Ananias, Sadraque. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para
para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da minha idade, o rei poderia pedir-me cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comeram a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado e, em lugar disso, lhes dava vegetais. Olha só que interessante. A prof vai resumir para vocês. A história começa quando o Império da Babilônia ataca Jerusalém e saqueia toda a cidade e o templo e leva os israelitas como prisioneiros. E dentre eles estavam esses 4 jovens que a prof falou, que eram da família real de Davi: Daniel e seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. E com isso, o rei queria jovens saudáveis para servir no palácio. Porém, o que o rei estava querendo deles não era de acordo com a lei que eles serviam a Deus. Eles não poderiam comer aquele banquete todo que o rei preparou. Todo aquele vinho não era permitido na lei dos judeus. E eles não se deixaram levar por isso. Aqui está a história. Eles preferiram obedecer a Deus, mesmo perante o rei e todo aquele banquete. Eles decidiram permanecer fiéis à lei e não comer. E olha só que interessante, vocês viram que aqui no final da história, eles permaneceram comendo vegetais e água. Era o que eles decidiram fazer para fazer o teste com eles e não comer a comida, o vinho e todo aquele banquete. Porém, aquela era uma ordem que o rei tinha passado para eles. Para os jovens permanecerem fortes para servir no palácio, eles deveriam comer aquela comida e beber aquele vinho. Porém, como a prof falou, não era permitido. E eles decidiram obedecer à lei dos judeus, à lei de Deus, e permanecer comendo aquilo que lhes era permitido. E no final aqui da história, vocês viram, Deus honrou eles. Eles, depois dos 10 dias, eles estavam mais fortes e mais firmes ainda do que todos os outros jovens. Eles só tinham comido vegetais e água. E olha só que interessante. Como é importante a gente obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, Deus ele nos honra e nos abençoa. Nós temos que permanecer firmes àquilo que é o ensinamento de Deus. Nós temos que continuar obedecendo o papai e a mamãe, mesmo quando eles não estão vendo. Muitas vezes o papai e a mamãe falam pra gente, agora é para fazer a lição e não é para brincar. Mas é só eles fecharem a porta do quarto que vocês fazem o quê? Nós tendemos ao quê? A brincar, né? É mais legal, depois estudamos, mas não pode. O papai e a mamãe não estão vendo, mas Deus, acima de tudo, está vendo. É muito importante obediência a todo tempo, até mesmo quando ninguém está vendo. Aqui esses jovens, eles poderiam fazer o quê? Poxa, já estamos aqui no palácio, vamos servir ao rei, vamos comer de uma comida boa. E não, eles não fizeram isso. Eles permaneceram firmes e obedecendo a lei de Deus, e Deus os honrou. E vocês já devem ter visto mais para frente da história, onde Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se renderam àquela estátua para adorar, e eles foram jogados na fornalha. E vocês já sabem que eles foram libertos, porque Deus mais uma vez os honrou, os livrou da fornalha, eles não foram queimados, saíram ilesos do fogo. E ainda mais, o rei passou a adorar a Deus depois dessa experiência.
Olha só como a nossa obediência afeta não só a nós, mas as pessoas ao nosso redor. Esses jovens, quando decidiram obedecer a Deus, o rei teve uma experiência ali com Deus e passou a adorá-lo. Não, deixou de lado aquela estátua e passou a louvar a Deus. Mas nós não somos só obedientes a Deus para receber bênçãos. Nós não somos obedientes a Deus para receber recompensas. Nós somos obedientes a Deus porque nós, primeiramente, o amamos e porque foi através de um ato de obediência que nós fomos salvos. Pelo nosso maior exemplo, Jesus. Jesus ali, quando ele foi morrer na cruz, ele falou para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade. Jesus ali, ele estava sentindo já a dor que ele ia sofrer naquela cruz, porque ele ia se separar do Pai, porque o pecado iria sobre ele. Mas ele preferiu obedecer a Deus e por isso hoje eu e você estamos aqui. Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Então, crianças, o que a Prof quer passar para vocês é: obedeçam a Deus acima de tudo. Nem sempre vai ser legal, nem sempre vai ser confortável, porém a obediência é uma linguagem que nós demonstramos que amamos a Deus. Em 1 João 5, no versículo 3, nos fala: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. Olha só que importante, viu, crianças? Os mandamentos de Deus estão todos aqui na palavra. Se nós lemos, nos enchemos da palavra, e nós temos que obedecer no dia a dia, obedecendo o papai e a mamãe, o professor na escola, fazendo aquilo que a professora às vezes fala para fazer silêncio durante a aula, e às vezes dá vontade de conversar, às vezes dá vontade de brincar, mas existe tempo para todas as coisas. Obedecer o papai, a mamãe, obedecer os professores, as autoridades. Na igreja temos que obedecer ao pastor, à tia da escolinha, porque obediência é um ato de amar. Obedecendo, nós estamos mostrando que nós amamos a Deus acima de tudo. Amém, crianças? Que vocês possam ter sido abençoados através dessa aula e que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo e um abraço. Tchau!